Admar Lopes intensifica trabalhos na Europa e Vasco da Gama entra em semana decisiva em relação a contratações, saídas de jogadores e atletas que irão subir de forma definitiva ao elenco profissional para o restante da temporada. Presidente do Flamengo, BAP, entra em confronto com Leila Pereira, que ameaça processar o presidente rubro-negro em relação à venda da SAF do Vasco. Situação está tensa, pegando fogo, e a gente vai trazer todos os detalhes do que está acontecendo, essa repercussão e como isso pode impactar uma assinatura de contrato da venda da SAF vascaína ainda essa semana. Então fica com a gente até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada. Quero convidar você, vascaíno, que está chegando aqui nos nossos canais pela primeira vez, você que quer ficar bem informado com tudo que acontece de notícia e informação do nosso Vascão diariamente, para você, clicar ali embaixo do vídeo, tem ali 2 canais. Clica ali no botãozinho escrito inscreva-se, vai ter o canal Sou Vascaíno e o canal Mário Coelho Vasco. Então quem puder, não esquece, tem que estar inscrito nos 2 canais para não perder nada, né? Se você só estiver inscrito no canal Mário Coelho Vasco, clica ali, se inscreva no canal Sou Vascaíno, sabe por quê? Porque essa semana vai ter entrevista importantíssima com membros da diretoria do Vasco, vamos ter a chegada de jogadores aí, contratações no aeroporto e tudo isso a gente vai fazer ao vivo para vocês lá no canal Sou Vascaíno. E quem puder, não esquece, deixa o like no vídeo, que é muito importante, né? O seu like e o seu comentário fazem com que o YouTube divulgue esse vídeo aqui para mais vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Então bora começar o vídeo falando sobre essa semana decisiva, tá, cara? O Admar Lopes, que nesse momento segue na Europa, né? Segue lá em Portugal. Ele viajou aí já há 8 dias, né? Comecinho ali, foi curtir umas férias com a família, com os amigos, né? Lembrando que ele chegou ao Vasco no ano passado aí, no meio da temporada, foi uma peça importante trazida pela diretoria, né, em busca dessa oxigenação no elenco vascaíno, e querendo ou não, o Admar ajudou, vem ajudando, né? Obviamente que não acertou em todas as contratações, mas é um cara que, na minha opinião, acertou ali mais do que errou. E nesse momento ele segue no continente europeu, né? O Admar, que tem um networking muito grande. Ah, Mário, o que é networking? O que você está falando? Networking é contatos, né, cara? Ele tem ali muita gente que ele conhece no mundo do futebol lá na Europa. Ele trabalhou em Portugal, trabalhou na França, teve experiência também no futebol espanhol e no futebol inglês ali, né, contactando muitas pessoas ali, né, no decorrer dessa passagem dele por esses países, e é um cara que é muito bem conectado. Então, nesse momento, o que o Admar está tentando fazer no continente europeu? Ele está trabalhando em 2 frentes. Mário, vai trazer só 2 jogadores? Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é o seguinte: o Admar, nesse exato momento, ele trabalha por saídas de atletas, né? Ele está tentando aí fazer com que o Vasco possa conseguir captar dinheiro, né, trazer aí, né, grana para dentro dos cofres. Tem jogadores do atual elenco do Vasco que tem possibilidade de ir jogar na Europa, né? Estamos falando de 3 jogadores do atual elenco do Vasco que são cobiçados no futebol europeu, e também a questão de contratações, né? Obviamente o Admar está lá para capacitar, para poder tentar aumentar o nível do elenco vascaíno. Então, nesse momento, o Vasco aí tem um grande número de atletas que podem estar de saída. Obviamente, nem todos para o continente europeu, né? Estamos falando, por exemplo, do volante Tietê, que já inclusive recolheu as coisas dele do Vasco, né? Parece que o Tietê já não pensa mais na continuação da carreira dele no Gigante da Colina. Inclusive, o próprio Tietê já até retirou, né, as redes sociais do Vasco ali do seu perfil. Então, muita gente dizendo que o futuro do Tietê deve ser no Vitória da Bahia, ou na Chapecoense ou no Remo, né? Os 3 clubes que procuraram o jogador aí até agora, depois da paralisação para a Copa do Mundo. Outro atleta aí que também deve estar de saída do Vasco, até porque já recebeu proposta, o Vasco já sinalizou positivamente, né? Já avisou o atleta que aceita
negociá-lo, mas o jogador está fazendo corpo mole, né? Parece que o jogador não está muito feliz com a possibilidade de sair do Vasco, que é o Hugo Moura. O Hugo Moura tem contrato até o final do ano, um time da primeira divisão da Liga Japonesa veio com uma proposta financeiramente boa, tanto para o jogador quanto para o Vasco, e agora cabe ao Vasco, né, conversar com o Hugo Moura. Falar, ó, a situação é o seguinte, a gente não vai renovar o seu contrato, a gente pretende, né, que você saia no final do ano e agora é a sua chance de conseguir um novo clube. Vamos ver como que isso aí vai se desenrolar. E além desses jogadores, tem o Marino Inestrosa, que é mais um que não deve para o futebol europeu, mas não deve continuar no Vasco da Gama, né? O Marino aí pode estar indo jogar ou na Colômbia, no Atlético de Medellín, ou no Independente de Medellín ou no Atlético Nacional. Tem interesse do Boca Juniors e tem interesse de clubes brasileiros, principalmente da equipe do São Paulo, né? O São Paulo de olho aí no Marino Inestrosa. E como eu falei no comecinho do vídeo, existem jogadores do Vasco que podem ser negociados para a Europa. 3 jogadores que podem ser vendidos e um jogador que pode ser devolvido para o continente europeu, que é o Cuesta, né? O Cuesta, nesse momento, o Vasco tem que renovar o contrato de empréstimo até o final do ano, só que, ó, a grana pela renovação não é baixa, não. Estamos falando aí de em torno de 3 a 4 milhões de reais. E o Vasco ainda não bateu o martelo se vai ou não acionar essa cláusula de renovação. E os jogadores que podem ser transferidos, negociados para a Europa. Lucas Piton, que tem interesse de alguns clubes da Itália. Tem ali o Nuno Moreira, que pode voltar para Portugal, né? O Nuno que foi muito bem ano passado, esse ano perdeu espaço, mas tem aí interessados lá em Portugal na sua contratação. E o terceiro, muita gente vai falar, pô, Mário, como assim? Não estava sabendo. Pois é, que é o Carlos Andrés Gomes, né? Jogador que está servindo a seleção colombiana na Copa do Mundo. Já havia interesse de clubes da Alemanha, da Holanda e também da Itália na sua contratação, e dependendo das atuações dele agora na Copa do Mundo, é mais um que o Vasco pode negociar aí nessa janela de transferências. Então essa semana vai ser uma semana importante em relação a essas negociações e também contratações, né, cara? O Admar também vem negociando, vem conversando com jogadores que estão no continente europeu. Jogadores de alto escalão, né? Jogadores de muito padrão tático aqui, muito alto, como o DG, por exemplo, o Douglas Luiz, que é um sonho, né? Um jogador que, para mim, só irá vestir a camisa do Vasco esse ano, agora no meio do ano, caso o Vasco seja vendido aí nos próximos dias, mas também jogadores de um calibre mais baixo, como por exemplo, 2 zagueiros, o zagueiro Becão, né, e também o zagueiro Arthur Chaves, brasileiro, que joga lá no Hoffenheim da Alemanha, né? Lembrando que o Arthur Chaves também negocia com a equipe do São Paulo. O primeiro de campo, como eu falei, tem o Douglas Luiz, que joga na Europa. Além dele, o Vasco também negocia com um jogador que atua no futebol brasileiro, mas essa negociação vem sendo tocada pela diretoria, né, de pessoas próximas ao Pedrinho, que é o do Pochettino, jogador do Fortaleza, né, um jogador argentino que já sinalizou que não quer continuar no Fortaleza, e o Vasco aí tem interesse na sua chegada. Tem jogadores para o meio de campo, né, lá da Europa tem 2, o Alan, que jogava no Moreirense de Portugal. Esse aí é a negociação nesse momento mais avançada que o Vasco tem, né? O jogador que o Vasco mais tem chance de contratar nesse momento, porque o Alan tá livre para fechar contrato e o Vasco já fez uma sinalização de um contrato de 3 anos. Tem o Marlon Gomes, situação muito complexa, muito difícil, porque o Marlon ele tem interesse em voltar, mas a equipe dele só aceita vender o jogador, e o Vasco, como todos sabem, não tem isso aqui, ó, não tem grana, não tem cash. Então, caso seja vendido, essa situação do Marlon Gomes pode ter aí um desenrolo positivo. E além deles, né, o Vasco tem uma conversa com o Evander, não na Europa, nos Estados Unidos, mas é um sonho muito distante, né? O Evander hoje está avaliado em mais de 12 milhões de euros, ou seja, uma negociação complexa, mais uma vez, repito, só seria possível com a chegada, né, com a captação de dinheiro de fora aí da família Lamarck. E para o setor ofensivo, Vitor Sá, jogador que estava atuando no futebol da Rússia, né? O Vasco está disputando com a equipe do São Paulo. Tem aí o Cebolinha, né? Jogador do Flamengo, que o jogador quer jogar no Vasco, aceita jogar no Vasco, mas o presidente do Flamengo tá fazendo jogo duro.
Tem o Gabriel Peck, obviamente um sonho, né? Um cria da base que vai voltar para o futebol brasileiro. Tem o Bahia, tem o Cruzeiro e o Fluminense aí nessa disputa e o Vasco correndo por fora. E tem um jogador que está lá no continente europeu, que é o nigeriano Abraham Marcos, né? O Abraham Marcos, que é um jogador nigeriano, joga em Portugal no Estrela Amadora. O Vasco já fez uma proposta, já fez a segunda proposta, mas até agora não houve aí um avanço nas negociações. Então, semana importante para o Admar tentar avançar nessas frentes, quem sabe já anunciar algumas coisas aí importantes de saídas e de chegadas, e uma semana decisiva também para garotos que vão subir para o profissional, né? Meninos do Sub-20 e do Sub-17. É a última semana agora antes da reapresentação. Lembrando que os campeonatos Sub-17 e Sub-20 seguem acontecendo e esses meninos seguem tentando buscar espaço no time do Renato Gaúcho. Bruno Lopes, Zuccarello, Avelar, Wallace Falcão e tantos outros aí que estão se destacando e provavelmente a partir da semana que vem começarão aí a ser aproveitados pelo Renato Gaúcho nessa intertemporada, né? Uma pré-temporada no meio do ano. E agora falar sobre a polêmica do final de semana, polêmica que com certeza vai ser carregada aí para essa semana também, né? Começando hoje nessa segunda-feira, que é essa disputa que pode se tornar uma disputa judicial, né? Pode ser levado para a justiça entre o presidente do Palmeiras, o BAP, né, e a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. E o mais interessante, uma disputa que envolve Flamengo, Palmeiras e no meio de tudo isso envolve o Vasco, né, cara? O BAP ontem ameaçou o Vasco e a Leila de levar para a justiça a situação da venda da SAF vascaína para a família Lamáquia, caso a venda venha acontecer aí nos próximos dias. A Leila Pereira, como sempre, não ficou calada, né, cara? A Leila toma daqui, ó, e dá dali. A Leila não tem essa, né? O que ela toma, ela devolve e devolve sempre com muita força. E ela foi lá e respondeu falando que se o BAP ficar insistindo nessa palhaçada, ela vai processar pessoalmente a pessoa física do presidente do Palmeiras por estar inventando mentiras. Segundo a Leila, ele está mentindo, está inventando história que não são verídicas. E eu vou falar para vocês, tá? Essa situação dessa briga entre Leila e BAP pode acabar beneficiando, sabe quem? O Vasco, porque pode fazer com que essa assinatura do contrato venha acontecer de forma mais rápida, antecipada, até para não gerar mais burburinho na imprensa e a gente, obviamente, ter uma assinatura aí acelerando todo esse processo. Então fiquem ligados que provavelmente hoje à tarde a gente deve ter mais novidades sobre essa situação da venda da SAF, né? Muita gente nos corredores de São Januário falando que essa deve ser a semana aí que a gente finalmente deve ter algo grande acontecendo em relação à venda do nosso futebol. Beleza, galera? Então, antes de terminar o vídeo, mais uma vez agradecer quem ficou aqui até o final. Se você puder, não esqueça de deixar o like, comenta aqui com sua opinião e quem puder, não esqueça de se inscrever nos dois canais, porque como sempre, Vascaíno ajuda Vascaíno e você podendo dar essa moral, a gente fica muito agradecido. Um abraço, tamo junto!